que bom estar com vocês aqui mais um dia, mais esse encontro especial. Oi, Isaac, tá tudo bem? Você tá por aí já? Sim. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo. Mais um encontro aqui nesse momento especial. Bem-vindos para esse momento. Mais um encontro da GF Consultoria Educacional com a Servo Tecnologias da Informação e Comunicação. E hoje, né, como nós já vimos combinado, o tema é Diploma Digital, Carimbo do Tempo, Certificado A3, Documento Nato Digital. Pois bem, todos esses temas, subtemas, dentro do título do Diploma Digital, fazem parte do assunto, do mesmo assunto, que é em relação ao Diploma Digital. E como são palavrinhas diferentes, né, a gente tem aquela curiosidade de saber, quando a gente está lendo a legislação, surgem muitas dúvidas, isso é normal. A gente tem essas dúvidas mesmo. Então, foi uma ideia do Isaac trazer aqui para essa conversa, para esse bate-papo, para esse momento de conhecimento, de capacitação, esses assuntos e a gente entrar um pouco mais profundo, né? Então, eu achei muito bom, parabéns pela ideia, Isaac. Muito legal, bem pertinente, né, em relação ao tema do diploma digital. E também vou aproveitar que a gente está começando para dar alguns recados, tá? Nós ainda temos mais um encontro em relação ao diploma digital. Está sendo bem interessante esses encontros. É uma mini capacitação, né, Isaac? Vamos dizer assim, né? Sim. Então, aqui você vai ter o norte, né? Como que funciona o diploma digital? A gente já falou, né? O que precisa ter? A secretaria, qual que é a parte, o papel da secretaria, a gente falou no segundo encontro. E agora a gente está entrando um pouco mais no assunto em relação a assinaturas, né? Dentro do diploma digital, que, como disse, é uma curiosidade. Né? Eu e o Isaac dividimos aqui os temas, a gente vai estar falando um pouquinho dentro da assinatura digital. Pois bem, então nós temos mais um encontro aqui 15 dias, nesse mesmo horário, às 16 horas, quinta-feira, tá? Daqui 15 dias. Vamos falar sobre o diploma digital. E depois disso, os certificados estarão liberados. Tem o pessoal, uma galerinha perguntando, mandando mensagem, mandando e-mail. Quero meu certificado, quero meu certificado. Fica tranquilos que eu vou explicar no momento ao vivo com vocês, né? Como que se dá a questão do certificado. Logo mais eu vou colocar no chat os links. Quem é novo aqui no canal, quer ter o seu certificado, então se inscreve lá no link da inscrição, vou colocar no chat também daqui a pouco. Você se inscreve, são 3 coisas. Se inscreve no link do evento da Even, se inscreve no nosso canal e curte o nosso vídeo, né? Porque, como eu disse, é uma capacitação gratuita. Então, para a gente poder crescer, continuar trazendo mais conteúdo bacana, de qualidade, como nós estamos trazendo, a gente perde esse apoio do público, tá ok? Compartilha também com o pessoal, encaminha o link desse vídeo, dos outros vídeos, para o pessoal da equipe, do seu trabalho, da sua instituição. Na descrição desse vídeo, eu coloquei o link dos outros 2 vídeos que a gente já teve. Então, você acessa ali, saiba mais, vai estar a descrição dos outros 2 links e tem o link da inscrição também, tá? Para você poder ter o seu certificado. Assim que a gente liberar o certificado, você vai ter 72 horas para fazer o download. Por quê? Porque depois eu vou mudar o tema, né? Mudar o tema e aí a gente começa um outro ciclo de encontros. Nós vamos continuar com o assunto voltado para o ensino superior. Se tiver uma coisa ou outra sobre o diploma, a gente põe no meio, mas a intenção é trazer outros temas dentro do ensino superior e que sejam temas rápidos como esse, que é essa nossa proposta, né? Mas então tá. Ô, Isaac, será que você pode falar um pouquinho do que você vai apresentar daqui a pouco para o pessoal, só para a gente conhecer, enquanto a galerinha está chegando, pode ser? Pronto, pode ser sim, com certeza. Boa tarde, pessoal. Realmente, o tema do diploma digital é muito amplo, né? Então, ele cabe a gente ainda fazer um número. Quanto mais a gente estuda sobre ele, mais a gente vai percebendo que existem motivos para estar fazendo mais encontros e mais de capacitação, porque realmente é algo que abrange muitas áreas, né? E naturalmente, por ser algo novo, gera muitas dúvidas. Então, hoje nós vamos abordar um tema um pouco específico, tá certo? Que é relacionado a tirar dúvidas de 3 pontos-chave que não é tão comum no dia a dia da secretaria acadêmica
das instituições de ensino, então, mas que são primordiais para fazer, ter a viabilidade, né, gerar a viabilidade do diploma digital, né, que é carimbo do tempo, certificado A3, o que é isso? Por que A3 e não A1? Então, a gente vai abordar tudo isso, tá certo? Certificado digital, o que é isso, né? Então, a gente procurou, eu junto com a professora Glaucia, né, a gente definiu um modelo mais enxuto, que não seja tão desgastante para todo mundo, não dure tanto tempo, né, para a gente encerrar aqui num prazo estimado de 1 hora, mas sem muita, né, nada ditatorial, se esticar um pouco, através das perguntas, entendeu? A gente vai até onde for necessário, sem problema, certo? Mas sempre visando, né, entregar uma melhor experiência para vocês. Então, a gente vai estar falando de 3 temas bastante específicos relacionados ao diploma, tá certo? Mas são 3 temas fundamentais para justamente possibilitar a viabilidade, certo? Então, o próximo encontro, nós iremos estar abordando também um tema específico também sobre o diploma. Como nós desenhamos os encontros, nós pensamos exatamente no fluxo, né, das preocupações que se tem que ter na hora da implantação dele, né? Então, nós já falamos sobre o que era, né, abordando realmente o escopo ali, a superfície, né, da coisa, o que é, do que se trata, quem vai ser afetado, né? No segundo encontro, nós falamos sobre secretaria acadêmica, por onde começar, e hoje a gente já está esmiuçando mais alguns detalhes mais técnicos do processo de implantação em si. Então, com certeza, quem está acompanhando e pode também estar acessando o canal, tanto do Cérebro quanto da GF, estão lá as últimas lives, né, vai perceber que a gente está seguindo uma ordem justamente pensando no fluxo de implantação, tá certo? Então, vocês continuando nos acompanhando aí, com certeza vocês vão ter um auxílio para implantar da forma mais, como é que eu posso falar? Da melhor forma possível, certo? Porque, por se tratar de uma coisa nova, muitas pessoas têm receio, né? Mas quando você começa a executar o trabalho em si, você percebe que nem é tão complexo assim, né? Tecnologicamente, a complexidade é baixa, né? O trabalho maior mesmo é o trabalho operacional, de preparar a documentação, isso tudo. Perfeito? Tá certo, Isaac. Obrigada pelas colocações. Depois você deixa aqui no chat o seu contato, tá? E o pessoal poder estar acessando. Também vou colocar o link do nosso grupo. Nós temos um grupo no Telegram. O grupo do WhatsApp já lutou, né? Todo mundo corre do WhatsApp, mas participe do nosso grupo no Telegram, onde ali a gente compartilha informações, novidades, tudo voltado para o tema do assunto do diploma digital, e depois a gente vai dar continuidade, como eu disse, com os outros encontros, tá? Participem, façam parte, aproveitem, tanto como os encontros, eles são gratuitos, para você participar no grupo do Telegram também né? Então, é uma oportunidade que você tem para tirar uma dúvida com um profissional, né, que entende do assunto, que é Isaac, porque a Cerbo, ela oferece um sistema completo, né? Então, desde o início, ela não é uma coisa pela metade, ou que precisa de um terceiro, não. É do começo, meio e fim, para o diploma. Então, você pode ter certeza que ali ele vai saber tirar a sua dúvida gratuitamente também. Fiquem tranquilos, tá? Vale a pena participar. Inclusive, muita gente tem me procurado no privado, é bem legal, porque o que eu não sei responder acaba sendo também uma porta para a gente buscar conhecer, se aprofundar mais sobre esse tema, né? Porque, como eu falei, o que mais tem sobre essa questão do diploma digital são dúvidas, né? Existem até coisas que ainda não foram respondidas, tá certo? Que é normal. Já se espera que, até na nossa comunicação com os participantes, né? A gente tem desenvolvido um relacionamento muito bom com os setores do MEC responsáveis, tá certo, pela coordenação do diploma digital. Então, isso daí está fazendo com que a gente acabe conseguindo evoluir, né? O pessoal tem sido bastante prestativo nesse ponto. Então, muitas coisas ainda irão surgir, né? Muitas respostas ainda irão surgir para perguntas que ainda estão em aberto, tá certo? Então, é natural, é algo muito novo em todas as esferas, certo? Então, mas façam parte da nossa comunidade. Na minha apresentação, vou mostrar como é que vocês podem, vou apresentar um QR Code para vocês lerem e fazer parte onde vocês conseguem acessar todos esses conteúdos de forma centralizada, né? O acesso a todos os grupos. O nosso grupo, como a professora Glaucia falou, no WhatsApp encheu rapidinho, não foi, professor? Em menos de uma semana já bateu a quantidade máxima de participantes que o WhatsApp estipula. Aí a gente teve que partir para o Telegram. Eu sei que não é uma ferramenta muito comum a todos,
mas a gente teve que procurar uma ferramenta que não tivesse limite de usuários, né? Então, o Telegram está aí para essa finalidade, mas tem várias vantagens do Telegram. Ao vocês acessarem, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que já foi postado anteriormente. Então, acaba sendo uma ferramenta bem interessante também, vale a pena conhecer. Isso, realmente. Muito obrigada pelas colocações, Isaac. Fico feliz por você ter aceito esse convite, né? Essa mais uma missão aqui, junto com a GF Educacional. Tenho certeza que serão momentos bem interessantes e proveitosos, que o nosso foco é esse, trazer informação que contribua para o dia a dia do profissional, né? Estou olhando aqui no chat, tem bastante aluno nosso dos cursos que a gente faz. Fico feliz, ó, obrigada, hein? A professora está de olho, hein? Brincando, né? Porque a GF Educacional também promove cursos. Eu vou apresentar para vocês um pouco em relação a isso. Então, vamos começar. Por que é o sistema? Então, etapa dos assuntos dentro do tema, né? Nós vamos abordar a normatização, tá? Eu vou falar mais da normatização. E o Isaac também aborda um pouco da normalização, mas ele fala voltado mais para o sistema e para a prática, né? Então, nós temos uma pessoa especialista na prática que sabe nos auxiliar em relação a isso. Durante o evento, vão anotando suas dúvidas, depois vou pedir para vocês postarem aqui na mensagem, no chat mesmo, as suas dúvidas, que no final a gente vai tirar, tá? Pode ir anotando as dúvidas aí, a gente depois pega no chat. Então, o primeiro palestrante que nós vamos ter não vai ser o Isaac, vai ser eu. É só para apresentar ele. Fazer uma brincadeira, né? Eu sou a professora Gláucia, dos cursos da consultoria GF Educacional, né? E quem está vindo, quem é novo aqui no canal, não conhece a gente, só para a gente se apresentar, né? A GF Educacional trabalha com assessoria e consultoria educacional, tá? E também trabalha com cursos de capacitação voltado para o ensino superior, né? Deixo para vocês aqui na tela o nosso contato e depois a gente vai disponibilizar para vocês no chat, ok? Entre os cursos que a gente oferece, né, vou passar rapidamente entre eles, tem de organização de documentos na prática, para avaliação externa virtual em loco, já no novo formato, né, tanto para autorização como para reconhecimento. Aqui são todos os itens que a gente aborda, a gente fala de organização de documentos por dimensão. Então, você pode escolher, eu quero fazer para autorização, quero fazer para reconhecimento. Depois, assim, essa apresentação, onde a gente vai disponibilizar para vocês no grupo, tá? Pode ficar tranquilos. Para quem se inscreveu também no evento, a gente vai enviar no e-mail, tá? Sempre objetivando o quê? O famoso 5, não é mesmo? Também a questão da organização de documentos, ela não parte só da premissa de você ter uma organização bem organizada, né? Mas sim de ter um sistema bom por trás. Então, mais do que nunca, qualquer dúvida, vocês podem procurar o sistema da Acerbo, que eles vão poder te auxiliar em relação a isso, tá? O outro é a gestão da secretaria acadêmica, né? Esse curso ele já começou, mas logo a gente vai ter uma turma nova, então tem um link para vocês saberem mais, não fiquem tristes, depois vocês vão poder se inscrever na próxima turma, ok? O próximo é sobre a curricularização da extensão versus matriz curricular, então você aprende na prática como que funciona, baseado na legislação, a gente traz modelos, explica como vocês vão gerar as evidências, utilização das evidências em publicações, enfim, é um momento muito gostoso de troca de informações e de aprendizado mesmo, sem enrolação, ok? Esse já está programado para o dia 25/11. Então, você já pode se inscrever, mesmo que passou, não tem problema, sempre vai ter turmas, vocês podem estar se organizando para participar, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês pegarem mais informações, né? Deixa eu só organizar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma alteração. Assim mesmo. Então, o que eu vou falar? Vou falar basicamente sobre a assinatura digital, né? Que é uma dúvida que a gente tem dentro do diploma. O que é válido, o que não é válido, tá? Dentro da legislação, o primeiro passo,
a gente se pergunta, né? A assinatura, onde encontramos na legislação? Onde que ela fala? Quais são as legislações que falam do tipo de assinatura que tem que ter? Então, primeiro eu trago para vocês, que é a portaria número 1095, de 25 de outubro de 2018, tá? Ela traz no artigo 14, só, eu não vou ler toda a legislação, nem todas eu vou ler, mas só para a gente exemplificar para vocês aqui, né? Diz o seguinte, que deverão constar do registro as seguintes informações: a assinatura do dirigente máximo ou do responsável formalmente designado com a indicação do ato de delegação respectivo. Artigo 16. Assinatura da autoridade máxima da ES expeditora. Aí continua. Assinatura dos demais autoridades da ES, quando previsto no regimento interno, local para assinatura do diplomado. Enfim, então você vê que tem várias exigências e vários campos que ele pede a assinatura, né? Então, precisa ter. Agora, como organizar, onde que tem que ter essa assinatura? Vamos continuar verificando aqui dentro da legislação. A portaria 554, de 11 de março de 2019, também fala da assinatura, tá vendo? No seu artigo 2º, né? Diz o seguinte no primeiro parágrafo: o diploma digital é aquele que tem sua existência, sua emissão e seu armazenamento inteiramente no meio digital, e cuja validade jurídica é presumida mediante a assinatura com certificação digital, veja, e carimbo de tempo na infraestrutura de chaves públicas. Aqui ele está explicando como que tem que ser, né? Infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, conforme os parâmetros do padrão brasileiro de assinaturas digitais, PBAD, e uso de demais dispositivos fixados nessa portaria. Tá? A Instrução Normativa número 1, de 15 de dezembro de 2020, também traz uma informação, só para exemplificar, né? O capítulo 2º fala da arquitetura do diploma digital. Artigo 4. O diploma digital deverá obrigatoriamente ser emitido no formato XML. O Isaac fala bastante a fala dele essa questão de XML, ele vai explicar depois melhor para vocês, tá? Utilizando a assinatura eletrônica avançada, assinando segundo o padrão brasileiro, aí novamente traz a questão do padrão brasileiro, né, PBAD, certo? Que tem que ser da assinatura digital, e deve adotar uma política de assinatura que permita a guarda a longo prazo do documento. Então, veja como é específico, né? Ele traz todas as determinações que tem que ser, tá? A Instrução Normativa número 2397315, é assim mesmo, de 15 de dezembro de 2020, diz o seguinte: ela dispõe a regulamentação técnica para emissão e o registro de diploma de graduação por meio digital pelas instituições de ensino superior pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, certo? Falando do ICP Brasil. Mas, nossa, Glaucia, o que é esse ICP Brasil? Lembra que a gente viu agora de pouco, falando sobre o ICP Brasil? Então, a infraestrutura de chaves públicas brasileira, designada mais comumente pela sigla ICP Brasil, é o Sistema Nacional Brasileiro de Certificação Digital. Okay? Esse é um órgão público brasileiro de infraestrutura de chaves públicas, né? Criado pela medida provisória de 2001 e oficializado pelo decreto também de 2001, pela Lei 11.419 de 2006. Está aqui da onde que nasceu, o que é o ICP Brasil. Tá? Funcionamento. É uma estrutura composta de um ou mais certificadores, denominados de autoridades certificadoras, que, através de um conjunto de técnicas e procedimentos de suporte a um sistema criptografado, baseia-se em certificados digitais, consegue assegurar a identidade de um usuário de mídia eletrônica ou assegurar a autenticidade de um documento suportado ou conservado em mídia eletrônica. Continua. As diversas infraestruturas de chaves públicas existentes hoje no mundo conseguem assegurar a autenticidade de assinaturas digitais utilizadas atualmente na rede mundial de computadores, de modo a possibilitar um elevadíssimo grau de segurança. Então, ele quer dizer que isso aqui tem que ser muito seguro. E pelo esse sistema, ele vai proporcionar isso. No caso, a ICP Brasil caracteriza esse sistema, tá? A assinatura do ICP Brasil garante segurança dos diplomas digitais? Vamos ver. A instrução normativa que a gente acabou de citar, ela destaca que a validade jurídica do diploma digital será
considerada mediante assinatura com certificação digital. Então, veja, tem que ser uma assinatura com certificação digital e carimbo do tempo no padrão de infraestrutura de chaves públicas, CP Brasil, que é o que daqui a pouco o Isaac vai explicar para vocês, melhor exemplificando. Nos parâmetros de diretrizes estabelecidos pelo padrão brasileiro. Então, aqui está a legislação explicando como tem que ser, tá? Conforme a normativa, né, que garante a autenticidade, tempestividade, validade dos documentos eletrônicos e das aplicações de suporte e habilitações que utilizem certificados digitais. Então, por exemplo, de onde que vem? Está aqui a legislação, né? Ninguém está inventando, ninguém está dizendo que precisa ter por algum outro sentido. Não, é a legislação que está determinando, tá? E as IES precisam correr e seguir conforme está a legislação, não é mesmo? Os diplomas deverão ser emitidos obrigatoriamente no formato XML, lembra que eu disse? Utilizando novamente a assinatura eletrônica, padrão brasileiro. Então, veja, mais uma confirmação do que a gente disse e viu agora há pouco, tá? Uma dúvida. Posso usar a assinatura digitalizada? A assinatura digitalizada não é assinatura de próprio punho, não é mesmo? Nesse sentido, em vista da jurisprudência contrária à validade jurídica da assinatura escaneada, está claro que a forma mais segura e inquestionável de formalização de documentos eletrônicos é por meio da assinatura digital ou assinatura eletrônica, certo? Qual assinatura digital tem validade jurídica, pessoal? Sendo assim, até mesmo um contrato que seja consolidado por meio de uma plataforma de assinatura eletrônica, sem exigência de um certificado digital emitido por certificadora, possui validade jurídica. Entende? Mais uma pergunta. Qual a validade do documento digital? Não é mesmo? Conforme a medida provisória de 2.200 de agosto de 2001, um documento eletrônico digital só passa a ter validade jurídica após receber uma certificação digital. Veja, pela infraestrutura de chaves públicas brasileira. Olha, então, ele sempre remete para esse sistema que está dentro da legislação. Só lembrando, toda a legislação que a gente está citando aqui, ela está disponível num link que depois o Isaac vai passar para vocês e depois eu vou colocar no chat novamente. Pode ficar tranquilos, não preciso sair correndo anotar, tá? Vocês vão poder fazer download. A medida provisória 2.200, dígito 2 de 2001, criou a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Ela que criou essa medida provisória, tá? E determinou os critérios para garantir a autenticidade, a integridade, a validade dos documentos, tá? Em formato eletrônico, estabelecendo os padrões de 2 tipos de assinatura e atribuindo também validade jurídica aos documentos eletrônicos. Essa medida criou a infraestrutura de chaves públicas, determinou os critérios para garantir a autenticidade. Aí eu mesmo, depois eu tiro, tá tranquilo. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção. Cabe destacar a definição de classificações de assinatura eletrônica traduzida pela lei. Então, primeiro, nós temos a assinatura eletrônica simples, ok? Né? É um formato que permite identificar quem assinou o documento e garante autenticidade anexando ou associando dados a outros dados do signatário. Não utiliza criptografia para autenticação. São aquelas assinaturas realizadas com token, login e senha, biometria, confirmação de código para celular ou e-mail e outros. Né? A próxima é a assinatura eletrônica avançada. É aquela que está associada a quem assina de forma única, se utilizando de métodos de criptografia aplicados diretamente ao documento e permitindo a identificação de qualquer alteração realizada posteriormente. Interessante, bem seguro. Porém, não necessita de credenciamento de entidades regulamentadoras, como o ICP. Próximo. Terceira. Assinatura eletrônica qualificada. É o formato com certificado digital emitido pelo padrão ICP Brasil, que é o que a gente quer, né? Regido pela Lei 14.063/2020,
Todas as assinaturas eletrônicas, ora expostas, possuem validade jurídica, mas com níveis de confiabilidade diferentes. Esse entendimento sobre a assinatura digitalizada engloba todo o ato de imprimir documentos, assinar, digitalizar, enviar para outra parte, realizar a assinatura da mesma forma, enfim. Então, nós finalizamos os assuntos da assinatura digital. Foi um bate-papo mais para trazer para vocês a ideia do que é assinatura, né? Quais são os tipos de assinatura, aonde que a assinatura está no mundo digital, no mundo virtual, onde que a assinatura está na legislação, qual que é a sua obrigatoriedade, tá? Deixo para vocês aqui os nossos canais que a gente tem, né? Tanto do Notícias Educacionais, como de Diploma Digital no Telegram. Depois, como eu disse, eu vou passar para vocês fazerem, entrarem pelo link, tá? Quem não conseguir escanear aqui. Agradeço a participação de vocês. Dentro do tema, a gente não terminou. Continue aqui, tá ok? Agora eu vou passar a palavra para o Isaac. Isaac, você está aí? Para a gente dar continuidade e continuar falando sobre o diploma digital, tá? Estou sim. Estou sim. Maravilha. Foi bem interessante trazer esse arcabouço mais legal, né, sobre o tema do certificado digital e tudo mais. Eu vou trazer agora para vocês. Oi? A ideia era trazer mais a parte da legislação, né? Qual que é a sua obrigatoriedade, um pouquinho o que é um, o que é o outro, o que um está querendo dizer, para a gente poder fazer essa diferenciação. Pronto, maravilha. Eu vou iniciar aqui minha apresentação, tá? Eu já estou com sinal verde para você iniciar o compartilhamento. Pronto, pode iniciar, por favor, tá? Esqueci. Enquanto isso, pessoal, deixem as dúvidas de vocês no chat. No final, a gente vai estar respondendo, tá? Ainda não apareceu. Apareceu. Apareceu? Sim. Pronto. Pronto. Vocês estão conseguindo acompanhar a minha tela? Sim. Pronto, maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Complementando agora, já linkado ao que a professora Glaucia estava falando sobre certificação digital, a gente também vai abordar esse aspecto, tá, do diploma digital. E mais, na verdade, tudo está interligado, como vocês vão perceber, tá certo? Então, vamos lá, vou dar início aqui, tá? Primeiramente, falar um pouco sobre como a Cerebrum pode ajudar nesse processo, tá, do diploma digital. Hoje se sabe que existem N soluções relacionadas a diploma digital no mercado, né, que buscam atender essa finalidade, certo? Então, é muito interessante entender o que cada uma está propondo, a forma que cada uma propõe resolver esse problema, certo? Porque tem umas que propõem resolver de maneiras que você vai ter que recadastrar basicamente toda a sua informação, certo? Então, isso daí gera uma série de possibilidades de problemas, certo? Então, o que é que nós propomos? Nós propomos uma solução que seja apenas um fluxo natural, né, em que já parta de um RP educacional que nós temos completo, nota 5 no MEC, nos quesitos de tecnologia, e que o diploma digital seja apenas um produto de todo um trabalho que já é feito no seu dia a dia, entendeu? Ele não seja um ponto de ruptura ali, um processo a mais que vai ter que ser criado para você se conectar com uma solução própria para isso, entendeu? A nossa visão é evitar que isso ocorra, certo? Então, não ser apenas um processo natural, né? Assim como você faz o processo de impressão do diploma físico, né? Como ainda hoje é permitido, você fazer a impressão do diploma no modelo digital, né? Que na verdade a impressão fica por conta só do RVDD, que merece um encontro só para falar sobre a representação gráfica do diploma, tá certo? Então, nós propomos uma solução que tudo esteja conectado, né? Que a vida do diploma digital inicie no processo seletivo do aluno, na captura de informações digitais do aluno, e você já comece a montar ali a vida digital do acervo daquele aluno, tá certo? E assim, no final do processo, quando chegar no período de diplomação,
você não vai ter basicamente trabalho nenhum, certo? Vai ser um processo muito contínuo. E a gente tem que projetar isso a nível de futuro, né? Porque, assim, o diploma digital, a gente tem que pensar sempre nele a longo prazo, certo? Então, a gente está nessa corrida do ouro agora para adequação, mas ele vai ser algo que só tende a se... como é que eu posso falar, né? Que ele só tende a expandir cada vez mais, até que vai chegar, já existe a previsão de chegar até no ensino médio, né? Então, é um fluxo que ele não vai retroceder, ele só vai avançar. Então, a gente tem que pensar, mesmo instituições que estão iniciando agora suas atividades, elas já têm que pensar no futuro, quando os alunos já estiverem sendo diplomados. Por quê? Porque vai ser o trabalho de base que é feito hoje que vai assegurar que ela não tenha problema lá na frente, entendeu? Então, estamos batendo muito nessa tecla de toda essa preparação, porque, como eu falei, a complexidade do diploma ela é bastante simples, certo? Não tem muita dificuldade em relação a nível tecnológico. A maior questão relacionada ao diploma digital é a preparação das informações para a disponibilização, né, dentro dos XMLs, que são obrigatórios, certo? E assim você conseguir ter um diploma validado pela sua IES registradora. Então, vejam que é um trabalho que é mais de preparação da secretaria, de todos os setores da instituição que recebem documentação do aluno, tem que estar todo mundo conectado. E ainda mais que vai vir agora, no próximo ano, a portaria do acervo digital, né? Que é ainda mais abrangente do que a do diploma. Então, nós, enquanto RP, e pensando a longo prazo, nós cuidamos disso desde o dia 1, desde quando o aluno entra no processo, acessa o processo seletivo, até o momento em que ele é diplomado. Perfeito? Então, nós estamos aqui para propor uma solução que ela não crie um processo a mais para a instituição. Ela seja apenas um fluxo natural, e quando chegar o período de diplomação, esse processo do diploma digital, ela só consiga sentir os benefícios dele, e não um ônus, não como algo dificultoso, né, um problema que foi criado. Não, porque na prática, na verdade, ele ajuda bastante as instituições. Posso falar rapidamente aqui, abordamos esse assunto na nossa primeira live, mas para quem não participou, eu posso abordar aqui rapidamente. Ele ajuda como? Diminuindo custos, acelerando o processo de registro da IES registradora, que nós sabemos que tem IES registradoras que solicitam até 6 meses para registro de diploma. Então, esse prazo ele foi enxugado para uma média de 15 dias, entendeu? Então, veja que é um avanço muito grande, e fora que a transparência no processo, né? Então, isso daí, no final das contas, é algo novo, pode assustar, mas é algo que realmente veio para contribuir com os processos, né, do ensino superior, não só do ensino superior, porque nesse momento vai atingir a graduação, mas já se sabe, né, como o próprio professor Jean Martina, que é um dos coordenadores da execução do diploma, né, falou, esse processo vai se estender já nesse primeiro semestre de 2022, até mesmo no ensino médio. Então, é uma realidade que a gente tem que estar priorizando, levando muito a sério, né? Não pode subestimar esse processo, porque é um fluxo, como eu falei, né, que ele não vai retroceder, ele só tende a avançar e expandir para outras áreas. Então, nós realmente podemos ajudar. Vocês entrem em contato conosco, tá? Até mesmo para tirar dúvidas, a gente responde de bom grado aí, sem problema nenhum. Na verdade, eu fico até feliz em responder, porque, como eu falei, é até uma forma de também nos fazer o que não soubermos responder, nos faz também procurar expandir nosso conhecimento em relação ao diploma digital. Então, fiquem totalmente à vontade para entrar em contato, tá certo? Vai ser um prazer. O que eu não souber responder, poder correr atrás para, junto com vocês, descobrirmos aí as respostas, tá certo? Então, vamos lá. Assim como eu fiz na capacitação anterior, tá certo? Hoje eu trouxe aqui, quem já faz parte da nossa comunidade já sabe que nós criamos uma pesquisa, né, onde perguntamos informações acerca de como é que está o status da implantação das instituições que estão participando, né, da nossa comunidade, referente ao diploma digital, tá certo? Então, veja que o número, apesar de ainda continuar alarmante, já melhorou um pouco, porque na nossa capacitação dos 15 dias atrás, tinha 82%
que ainda não tinha iniciado o processo. Melhorou um pouquinho, está em 79,6 agora, mas vejam que a finalização da implantação continua zero, tá certo? Então, através desse QR Code aí, vocês também conseguem acessar essa pesquisa. Então, façam parte, por favor, tá? Vocês contribuem bastante aí para a gente entender como é que está o cenário. Em cima desse cenário aí, a gente pensar em construir coisas para ajudá-los, tá certo? Porque cada estágio desse, ele tem desafios próprios, né? Mesmo quando você finaliza a etapa, ainda você encara novos desafios, né? Então, assim, dependendo do estágio de cada instituição, a gente consegue ajudar da melhor forma possível, tá certo? Então, fica o convite. É bem interessante mesmo que vocês façam parte, porque vocês vão estar contribuindo para a comunidade acadêmica, né, comunidade das instituições que estão aí nessa jornada, mas também vocês vão estar nos ajudando a entender a real situação da instituição de vocês, para a gente estar direcionando o melhor conteúdo possível, baseado no seu status, tá? Aqui um alerta, né? O prazo está encerrando, ainda não existe algo batido no martelo se vai ser prorrogado ou não em relação ao diploma digital, mas o que é que eu já posso dizer hoje? Que para as IES com prerrogativa de registro, já se sabe que não vai ser prorrogado, tá certo? Então, o que nós sabemos hoje, de certeza, é isso, e o que nós sabemos hoje que está definido na normativa atual, que é a portaria de 117, né, já de fevereiro desse ano, é que o prazo é 31 de dezembro. Lembrando que o diploma digital já foi postergado 3 vezes, né? Então, não podemos ficar na inércia contando que esse prazo vai ser postergado. Não, nós temos que agir, certo? Se ele for postergado, ótimo, entendeu? Melhor, que aí ganhamos mais tempo para só aprimorar o que já foi concluído, né? Mas o prazo de conclusão que temos que ter em mente é esse, 31 de dezembro de 2021, tá certo? Então, conto com vocês aí para ter essa visão também, e contem conosco para ajudar a acelerar esse processo aí no que for possível. Falando um pouco mais sobre essa nossa comunidade, né, que estamos desenvolvendo, que cresce a cada dia, tá certo? Já estamos impactando aí quase 500 instituições diretamente com o grupo do Telegram e do WhatsApp, né? Então, e com isso nós criamos uma página gratuita, tudo gratuito, tá? Onde centralizamos tudo que está sendo desenvolvido, tudo que estamos criando referente ao diploma digital. Por exemplo, nessa página que vocês vão conseguir acessar através desse QR Code, é uma página que criamos através do nosso ambiente virtual de aprendizagem, que todos podem ter acesso, é gratuito e restrito. Criamos lá para que ficasse centralizado, porque mandávamos muito conteúdo pelo WhatsApp, só que o WhatsApp, envio de conteúdo, perguntas, bate-papo, então não ia ficando organizado e as pessoas que iam entrando também não iam conseguindo ter acesso a esse material. Então, até para organizar e deixar lá permanente esse material disponibilizado, organizamos dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? E vocês conseguem, e vai ficar lá para sempre, digamos assim, né? Então, vai ficar lá disponível de forma permanente. Então, vocês vão conseguir lá acessar as portarias e normativas referentes ao diploma, as últimas capacitações e lives que tivemos, os arquivos das apresentações que utilizamos, tanto eu quanto a professora Cláudia, os documentos técnicos de exemplo, vamos começar a colocar lá também XMLs de exemplo, para os setores técnicos das instituições de vocês poderem se beneficiar também, entendeu? E-books com perguntas e respostas sobre o tema. Então, a gente está sempre atualizando, tá certo? Então, façam parte, através dessa página, vocês vão conseguir acessar a pesquisa, conseguir acessar também. Nós criamos uma planilha, porque hoje não tem uma informação centralizada das IEs registradoras e o seu devido status, né? Não se sabe, não tem. Eu não consigo uma informação junto com o MEC hoje de quais IEs estão aptas a registrar diploma digital no Brasil. Então, esse é um trabalho que estamos fazendo de formiguinha mesmo, contatando as IEs e procurando saber, né, porque isso é uma atividade que tanto estamos fazendo para beneficiar nossos clientes, mas estamos abrindo essa informação aí para o público, tá certo? Então, vocês vão poder também se beneficiar e também poder contribuir, né, nos relatando como é que está o status da IEs que chancelam os diplomas da sua instituição e por aí vai, certo? É uma grande comunidade que todo mundo se ajuda, mas com certeza essa página aí pode contribuir muito, porque quando nós começamos o desenvolvimento, nós
tínhamos pouca informação sobre. Então, nós pegamos toda essa pouca informação que nós tínhamos no começo e colocamos dentro dessa página e também todas as informações que nós já conseguimos adquirir através de uma vasta pesquisa, né? Uma verdadeira odisseia relacionada ao diploma digital, e vocês vão conseguir acessar todo esse conteúdo através dessa página aí. Então, principalmente para o perfil técnico da instituição de vocês, vai ajudar bastante, e vamos estar inserindo lá até os XMLs de exemplo, entendeu? Então, as normativas, isso daí pode auxiliar com certeza. Eu te digo isso porque as dores que nós já conseguimos resolver, tivemos no início, nós já colocamos a solução delas aí nessa página para que as pessoas que venham agora após não tenham que sofrer como a gente sofreu. Então, é bastante interessante. Então, convido a todos aí a participar, tá certo? Vamos lá agora começar sobre o tema de hoje, né? Que é bem específico, tá? É bem enxuto, então fiquem tranquilos. Hoje, eu sei que sempre fica o anseio para querer saber o próximo passo, entendeu? Mas a gente vai abordar tudo. Hoje é especificamente sobre esses 3 eixos, então são poucos slides aqui que eu tenho para passar para vocês. Ao todo, essa minha apresentação tem apenas 11 slides, então é algo bem enxuto e direto e objetivo mesmo, certo? Então, o conteúdo que a gente busca promover é sempre com essa pegada, né, e com essa finalidade, tá certo? De ser específico e também, da própria apresentação, também poder contribuir no futuro para vocês como uma base ali para ajudar na construção desse processo, né, que é tão novo e tão desafiador, tá certo? Vamos começar pelo primeiro tópico, né? Eu coloquei em uma ordem bem interessante que vou explicar para vocês. Vamos começar falando sobre documento nato digital, né? Que muito se fala na portaria, na normativa 15 de número 1 de 15 de dezembro de 2020, ela fala pelo menos umas 6 vezes, faz referência a esse termo nato digital, tá certo? Mas esse termo ele não é tão comum no dia a dia da instituição de ensino superior, tá certo? O que seria esse termo? O que é que significa um documento nato digital, tá certo? Então, um documento nato digital, resumindo, é um documento que ele nasce no formato digital. Mas, nossa, como assim? É um documento... como assim nasce no formato digital? Se você tem software acadêmico, por exemplo, no Cerebrum, você consegue emitir o histórico, por exemplo, através do sistema. Esse documento é um documento nato digital. Ele tomou vida através do âmbito digital, certo? Ele nunca existiu fisicamente e foi para o digital. Não, ele nasceu nesse formato. Contratos, né? Assim como, por exemplo, arquivos do Office, né? Planilhas, todos esses arquivos são arquivos natos digitais. E o que é que ele tem a ver com diploma digital? Porque na portaria se aconselha que se use sempre documentos natos digitais em relação à documentação comprobatória do aluno, tá certo? Aonde for possível. Porque o processo de validação, autenticidade, se entende que é mais fácil, tá certo? Então, até eu trouxe esse trecho aqui do capítulo 4, artigo 15, o primeiro parágrafo, que a ex-emissora deverá sempre que possível, certo? Então, aqui ele já flexibiliza, utilizar documentos natos digitais que possuam integridade, autenticidade e temporalidade, tá certo? Garantidas para a inclusão no XML, ou seja, o documento tem que ter uma forma tem que ter a data informada, a autenticidade, ele tem que ser pode ser assinado ou não, tá certo? Digitalmente, mas esse termo autenticidade tem essa dubiedade, vai muito das exigências da sua IES registradora, porque ela pode exigir, né? Hoje já sabemos que a IES registradora pode exigir que, por exemplo, o histórico nato digital, que nasceu no formato digital, tem que ser assinado também por um certificado digital, certo? Então, isso daí, como sabemos, já abordamos nas outras lives, essa questão dos documentos é bastante flexibilizado pela normativa para que a IES registradora tenha autonomia de solicitar ainda critérios específicos, tá certo? Então, o documento pode ser ou não assinado digitalmente, tá certo? Então, qual a vantagem de um documento nato digital? Primeiro, porque se você observar na normativa, se você não está utilizando um documento nato digital, se você está usando um documento digitalizado, existe uma prerrogativa da IES registradora poder solicitar esse documento no seu formato original, certo? Então, veja que se torna bem mais complexo, aí
retrocedemos um pouco e voltamos para a realidade que é hoje, que você tem que encaminhar documentos fisicamente a ex-registradora, entendeu? Então, é nessa esfera que você entra de possibilidades quando você trata de documentos digitalizados. Se você resolver tudo no âmbito do documento, que é nato digital, entendeu? Por mais que ela peça que você autentique esse documento, você vai estar assegurado porque esse documento já tem validade jurídica, tá certo? Então, eu até trouxe esse ponto. Documento nato digital não é documento digitalizado. É muito importante ressaltar isso. Se você tem esse documento histórico do aluno em formato de papel, assinado, reconhecido firma, feito todo o procedimento burocrático possível, tá certo? E você digitaliza ele, esse documento ele não é um documento nato digital, tá certo? Ele é um documento digitalizado, que não tem validade jurídica, como nós sabemos, tá certo? Então, nesse caso, é onde eu falei, você entra em uma esfera em que você, como a própria normativa número 1 de 15 de dezembro afirma que para documentos não natos digitais, a IES registradora poderá solicitar a versão original destes documentos. Então, veja que é uma burocracia a mais que pode ser evitada. Como? Trabalhando com documentos no formato nato digitais, tá certo? Documento nato digital pode possuir validade jurídica. Para isso, é necessária a criação da assinatura digital. Como eu falei, isso daí é uma prerrogativa da IES registradora. Então, para que esse documento, caso ela... primeiro, esse documento no formato digital, para ele ter validade jurídica, ele tem que estar assinado. Como é que eu vou assinar um documento que ele só vive na esfera digital? Para isso, aí já nos conectamos com o próximo tópico. Aí entra a figura do certificado digital, que é justamente a ferramenta que você vai utilizar para assinar os documentos digitais, né? Entendeu? Digitalmente. É meio redundante, né? Peço perdão, mas não quero utilizar outras palavras para não gerar dubiedade, tá certo? Então, essa é a forma que um documento nato digital pode possuir validade jurídica. Um exemplo disso, eu emito um histórico do aluno, utilizo o meu certificado digital para assinar digitalmente aquele aluno. O meu certificado digital já assegura que eu sou eu mesmo sendo no âmbito digital. Então, a instituição já sabe que aquele documento ali tem validade jurídica porque existiu um processo válido, que é reconhecido já no Brasil, já é muito comum ser utilizado, que assegurou que a assinatura foi feita por mim mesmo. Tá? Aquele documento digital passa a ter validade jurídica, tá certo? Só assim que ele tem validade jurídica. Já conecto com o próximo tópico, certificado digital e, mais especificamente, certificado A3. E se fala muito sobre isso, como vocês sabem, né? Se vocês participaram de alguma capacitação do MEC ou da BIMS ou de qualquer outro que fala sobre diploma digital, sempre se diz. A assinatura digital só é possível com certificado A3, né? Mas subentende que todo mundo sabe que é um certificado A3, né? Só que a gente sabe que no dia a dia do IES, né, na secretaria, esse não é um tema que faz parte do cotidiano da instituição. Então, é natural que muitas pessoas não saibam. Se fosse, por exemplo, um setor contábil, já mudaria de figura, porque isso daí já faz parte do dia a dia de um setor contábil, né? Essa questão para acessar o E-Social e tudo mais, que precisa de certificados digitais. Mas na secretaria, essa não é uma realidade obrigatória. Então, vamos lá, começando pelo passo inicial. O que é um certificado digital? O certificado digital, como eu falei, é um dispositivo que serve para assinar os documentos no âmbito digital, certo? É um dispositivo que ele tem toda uma burocracia para você adquirir um certificado, a fim de, após que você adquiriu, no momento em que você utiliza, você está vinculado, ele usa quando eu gerei meu certificado digital ISAC, quando eu assino um documento digitalmente, aqui eu criei um histórico digital e eu utilizo meu certificado, assinar documento, vai gerar uma chave, certo? Um código, que esse código representa a minha assinatura. Então, e esse certificado, ele se responsabiliza dizendo que esse documento, com essa chave, foi assinado por Isaac e eu autentico isso. É como se fosse um cartório, né, fazendo um comparativo bem grosseiro, é como se fosse uma autenticação cartorial, porém no formato digital, certo? Então, é para isso que serve o certificado digital, justamente para dar validade jurídica aos documentos natos digitais. Né? Você faz aqui um contrato no Word, assina ele digitalmente, pronto. Esse contrato agora está vinculado a você através desse certificado digital. E qual a diferença? E por que o A3 especificamente? Pronto.
O MEC ele não deixa muito claro o porquê do A3, né? Entendeu? Então, mas a gente pode fazer algumas suposições. Iniciando, qual a diferença do certificado A1 para o A3, para quem não conhece? Ambos têm a mesma validade jurídica. A diferença está no armazenamento do certificado em si. O certificado A1 ele é instalado em uma determinada máquina e ele só vai poder ser utilizado das máquinas que ele foi instalado, entendeu? Então ele fica acoplado à sua máquina, certo? Esse certificado, ele faz parte dela, digamos assim, certo? Então o certificado A1, que é muito comum ser utilizado pelos setores contábeis, ele tem essa prerrogativa, ele fica instalado na própria máquina. Então, para você utilizar em outra máquina, você vai ter que fazer o procedimento de instalação para poder conseguir fazer essa utilização. O certificado A3, ele já tem outra forma de armazenamento. Ele tanto pode estar incluído em um pendrive, que é chamado token, né? Que ele representa o certificado, ele fica armazenado dentro deste pendrive, não podendo ser exportado, certo? Então, esse token que ele aparenta visualmente ser um pendrive, mas ele tem essa funcionalidade, certo? Ele pode ser conectado em qualquer máquina, e na máquina onde ele estiver conectado, você vai poder fazer uso desse certificado. E também ele pode ser armazenado em um cartão, conforme a imagem aí mostra, que também tem essa mesma prerrogativa, tá certo? Para poder fazer essa conexão do cartão junto com o computador, existe uma leitora, né, onde você conecta esse cartão, que já é uma conexão USB também, você conecta o USB na máquina, existe a leitora, conecta o cartão na leitora e pronto. Então, dessa forma, você garante portabilidade. E eu acredito que foi pensando nisso que o MEC definiu o tipo A3, né, que você conseguisse exatamente não ficar preso a uma única máquina, a um único setor, certo? Você conseguisse justamente ter portabilidade nessa questão dos certificados para haver assinatura digital, certo? Para gerar mais comodidade no processo, certo? Porque juridicamente os dois têm a mesma finalidade, a única diferença entre os dois, certo? É justamente na forma de armazenamento, certo? Agora vamos para o terceiro ponto, né? O terceiro ponto que eu, honestamente, né, como mesmo trabalhando no setor de tecnologia, esse termo carimbo do tempo, eu confesso que não era uma coisa muito comum a mim, certo? Isso daí eu descobri através dessas prerrogativas do diploma digital, né? Dos critérios que foram inseridos nas normativas, né? Então, isso daí com certeza deve ter gerado dúvida em muita gente, né? O que é esse danado carimbo do tempo? Que fala em todas as capacitações possíveis, né? Que fala normativa, entendeu? Mas a normativa, ela trata o carimbo do tempo de uma forma que o deixa muito mais complexo do que ele realmente é. O carimbo do tempo, então, para vocês que vão fazer a emissão do certificado digital, vocês nem vão perceber que isso ocorre, tá certo? Porque o carimbo do tempo, ele é um selo que é inserido via sistema, né? Ele é um selo. E vamos fazer aqui um comparativo com a realidade. Eu preparo um documento, certo? Um contrato. Faço à mão meu contrato. Pego esse contrato e coloco dentro de um envelope. Esse envelope, eu fecho ele e coloco um selo nele de integridade, igual o pessoal fazia antigamente, com aqueles cera, com cera derretida, né, que vinha com ferro e selava. Pronto. Eu coloquei esse selo para assegurar o quê? Que ninguém consiga mais abrir este documento para alterar qualquer coisa nele. Pronto. O carimbo do tempo é basicamente isso, né? Ele é um selo colocado no documento que registra digitalmente, nas informações dele, o horário e a data que foi assinado digitalmente aquele que houve a última modificação naquele documento. Então, isso daí, a única finalidade do carimbo do tempo é para assegurar que após assinado este documento, este XML, o diploma digital, né, que ele é o XML, o diploma digital, lembrando, reforçando aqui abordando para não ficar nenhuma dúvida a esse respeito, que eu falei muito superficialmente, o diploma digital é composto por 3 arquivos: XML do diplomado, XML de registro e o RVDD, né, que é a representação visual do diploma digital, tá certo?
Então, o XML do diplomado vão as informações públicas, onde vão estar sempre disponíveis através da página própria do diploma digital. O XML de registro é apenas para acesso da IES registradora, onde nesse XML vão estar contidos todos os documentos referentes ao registro do diploma, a documentação comprobatória, o termo de responsabilidade, tudo vai estar aqui dentro. E o RVDD, ele não tem validade jurídica, necessariamente, porém, ele possui, ele é o diploma para o aluno colocar na parede, tá certo? Que é para justamente, que é como o MEC chama, documento de conforto, né? Que é para não abrir mão dessa entrega também estética, para que ele possa imprimir e ter uma representação visual também do seu diploma. Então, esses XMLs, tanto de registro quanto o do diploma, eles são assinados digitalmente, tá certo? Cada um com a sua particularidade, e ambos carimbados com o carimbo do tempo. Com isso, significa o quê? Que se você fizer qualquer alteração, se você abrir o XML e fizer alguma alteração nele, mesmo que seja na força bruta, digamos assim, entendeu? Qualquer que seja, automaticamente esse XML ele perde a validade. E no momento em que ele for validado em alguma plataforma de validação do MEC, vai estar lá que ele não está íntegro, entendeu? Justamente porque você quebrou o selo do carimbo do tempo. Você foi lá no nosso envelope que eu usei como exemplo e rasgou ele, e agora na entrega o IES registrador não aceita mais porque aquilo ali foi violado. Então aí você vai ter que iniciar o processo de novo de registro. Perfeito? Então o carimbo do tempo é basicamente isso. Ele é um selo inserido via sistema e automaticamente, na verdade, tudo acontece por trás da cortina. Não vai existir, você não vai ter essa função de clicar lá, carimbar o diploma. Não, isso é tudo automático. Automaticamente, quando você faz a assinatura, após isso, ele já coloca lá o nosso selo de carimbo do tempo, assegurando que, após carimbado, não seja feita nenhuma alteração. Por que isso? Como assim? Você fala, sim, mas como assim? Que alteração pode ocorrer? O XML, ele é um arquivo que qualquer editor de texto consegue alterar as informações dele, tá certo? Então, realmente, é necessário ter um dispositivo que assegure que, após ele fechar o pacote, por exemplo, após você enviar para o trânsito da IES registradora, nesse fluxo, em nenhum momento ele sofra nenhum tipo de alteração que possa prejudicar a sua instituição ou até mesmo o aluno, tá certo? Então, o carimbo do tempo ele se faz necessário para esse ponto, de assegurar que, da forma como você emitiu, esse XML vai ser registrado, tá certo? Se caso nesse percurso, nesse trânsito, sofrer qualquer tipo de alteração, ele irá perder a integridade e a IES registradora não vai aceitar, porque o MEC não vai validar e você vai ter que iniciar o processo de novo. Então, é um dispositivo que parece burocracia, mas é mais para gerar segurança, na verdade. E é importantíssimo, tá certo? Então, pessoal, eram esses 3 pontos que tínhamos para falar hoje, tá certo? Através desse QR Code, vocês conseguem fazer o download deste material e também através lá da nossa página, da nossa comunidade, tá certo? De instituições, vocês também vão ter acesso a esse material que vamos estar disponibilizando lá, perfeito? Mas é isso, né? As próximas capacitações vão ser sempre assim, com temas bem específicos e mantendo o fluxo de implantação. Se vocês assistirem da nossa primeira live até essa, vocês vão ver que existe uma cronologia, tá certo? Uma ligação nos pontos. A gente está fazendo o processo como se estivesse realmente fazendo aqui virtualmente a implantação do diploma com vocês. E vai chegar um momento em que a gente vai mostrar na prática como é que se inserem as informações, como é que a gente vai gerar esse XML, a gente vai abordar os custos que envolvem para gerar o diploma digital, porque isso daí também é uma dúvida muito forte, entendeu? Então, a nossa ideia é que a gente o ponto final seja trazer uma IES registradora aqui e a gente mostrar um diploma sendo registrado ao vivo e sendo validado no portal do MEC, certo? E sendo colocado disponível para o aluno, tá certo? Que aí é o ponto final da entrega, digamos assim. Então, mas tem alguns passinhos para a gente chegar lá, e hoje foi legal que a gente abordou temas que geram muitas dúvidas por não se tratar do cotidiano da secretaria acadêmica, tá certo? E repassando, falando sobre documentos natos digitais, o tipo de certificado A3 e também sobre o carimbo do tempo, tá certo? Então, muito obrigado. Caso vocês tenham alguma dúvida, reforçando, vocês podem entrar em contato conosco também através desse QR Code, tá certo? Que é para tirar dúvidas mesmo, de forma gratuita, sem problema. Então, contribuam com dúvidas, porque isso daí nos ajuda bastante a crescer. Perfeito? Então é isso, professora Gláucia.
dou por encerrado aqui, podemos abrir, porque eu já vi que o pessoal já começou aqui a fazer algumas dúvidas, eu estou de olho aqui no chat também. Isso, já até anotei aqui para te passar. Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras, a forma que você explicou, foi assim, muito tranquilo e passou para a gente bastante conhecimento de finanças, né? Que é o que conta. Quero agradecer aos nossos participantes, né? Estou olhando aqui, acompanhando o chat, vendo o pessoal perguntando. Nossa, muitas perguntas hoje. Tem sim, já anotei todas aqui. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Continue acompanhando a gente sempre. Como eu sempre falo, nós vamos postar conteúdos interessantes de qualidade. Essa é a diferença dos nossos encontros. Não é apenas uma live, não, né? É para complementar realmente o seu dia a dia aí da sua instituição, tá ok? Então, vamos às perguntas. Ângela Soli perguntou: esse documento digital deve ser cadastrado em algum local? Será que é assinatura? Não está falando? Vamos lá. Na verdade, não existe ninguém que seja responsável por esses documentos, além da instituição emissora, tá certo? É importante reforçar isso, né? Então, esses documentos digitais, eles têm que, por exemplo, vai ser a sua ferramenta, que foi, a instituição tem que ter uma ferramenta que possibilite a gestão destes, tá certo? Independente disso, daí é uma coisa que você já tem que, é por isso que é muito importante essa cronologia que a gente está fazendo, porque, assim, em outras lives, se abordou muito o processo da emissão do diploma para frente. Porém, nós sabemos que esse trabalho ele começa bem antes, tá certo? Como eu falei, começa hoje uma preocupação que tem que se ter desde o processo seletivo para quando chegar no período de diplomação, está tudo ok. Então, esse é um ponto muito interessante porque isso aí eu ainda não vi ninguém abordar, que é em relação à documentação, né? Documentação, onde é que ela é gerada, como é que ela é assinada. Pronto, isso daí, a sua plataforma acadêmica vai ter que possibilitar isso, tá certo? Entendeu? Você vai ter que possibilitar você extrair essa documentação, gerar ela no formato digital e assiná-la digitalmente, caso seja um critério da sua ex-registradora, tá certo? Como falamos na live anterior, né? Por onde começar? Definir a ex-registradora, vale até ressaltar isso. Então, por quê? Justamente para saber todos os critérios que ela vai lhe cobrar. Se ela vai lhe cobrar documento, que toda documentação também seja assinada via certificado, então, o primeiro passo é que o seu sistema acadêmico gere essa documentação, tá certo? Então, vou puxar a sardinha aqui que os clientes Cerbon já estão bem tranquilos a esse respeito, porque eles já geram a documentação já desde sempre, né? Então, beleza, gerou a documentação, se o critério for assinar, aí você vai ter que assinar digitalmente, né? Aí existem N empresas para fazer para executar esse processo, entendeu? Mas a documentação, ela não tem que ser cadastrada em nenhum outro processo além da sua instituição, inclusive o processo de armazenamento, tá certo? Então, todo esse processo que a gente está falando de geração, de assinatura, tudo vai ocorrer no âmbito ali do seu escopo da sua instituição, entendeu? Esse documento, ele não sai para ser inserido em nenhum canto, entendeu? Fica tudo nesse escopo. O único canto que ele é inserido é no XML de registro, e o único canto que ele é enviado é para a ex-registradora, tá certo? Mas, mesmo assim, vale ressaltar que nem é obrigação da ex-registradora manter a guarda desse XML. A normativa é muito clara quando ela diz que é de responsabilidade da ex-emissora a guarda permanente de tudo isso, né? Porque, como falamos, o diploma digital são 3 arquivos, né? XML de registro, diplomado e RVDD. Entendeu? Inclusive, existe na normativa pontos específicos que falam sobre a disponibilização disso também por parte da IAS emissora. Entendeu? Então, não tem para onde correr. A responsabilidade é total da IAS emissora de todas as formas. Armazenamento e a disponibilidade. Tá certo, obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Faculdade UCESP. Que dificuldades uma IAS pode encontrar para criar e manter seu próprio sistema digital? Nossa, olha, para criar um sistema digital não dá tempo agora, né? Porque você vai sendo bem honesto para estruturar e criar. Eu não vejo nenhum processo que você consiga fazer isso com menos de uns 7 meses, 8 meses, né? Porque um sistema ele tem que estar interligado com todos os setores, né? Quando a gente fala, não é uma coisa muito simples.
entendeu? Um RP, ele tem essa característica de ser uma ferramenta agregadora, ele está conectado com tudo, com o financeiro, com o pedagógico, o acadêmico, né? Entendeu? E só o desenvolvimento de uma solução própria para diploma digital já leva em torno de 2 a 3 meses, especificamente para diploma digital. Isso daí eu estou falando um sistema que ele vai necessariamente receber informações, né, que você vai lá cadastrar para fazer todo esse processo manualmente, de gerar o XML, né, as assinaturas, você vai ter que fazer integração com uma empresa que trabalha com certificação digital. Então, veja, isso daí em menos de 3 meses, eu tenho empresas que estão trabalhando nisso desde o ano passado, entendeu? Então, é um processo muito complexo para ser feito num tempo hábil, sendo bem honesto com você, e sinceramente financeiro, eu nem acredito que seja viável, porque você pesquisando o preço de soluções no mercado, com certeza vai sair mais barato do que você mover um time de desenvolvedores, que não é barato, certo? Específico para desenvolver isso. Então, eu não te aconselho ir por esse caminho. Tá certo. Vamos próxima. Amanda Silva. Em relação às assinaturas da emissora no diploma, as assinaturas de PF, que deve ser pessoa física, podem ser do tipo AD-RB, referência básica, e somente a de PJ do tipo AD-RT, com referência tempo. É isso? Deu para entender? Mais ou menos. Na verdade, essa assinatura que faz referência com o tempo, ela já tem que ter, a certificadora que vai lhe ofertar esse serviço, ela já tem que ofertar também esse tipo de assinatura de registro do tempo, entendeu? Porque esse registro é um tipo... Quais são as assinaturas, os tipos que conhecemos? São só 2, tá certo? Sendo bem simples, são só 2, é bem simples. A assinatura do tipo A3, tá certo? Token ou cartão, e a sua certificadora, ela vai também ter que possibilitar a assinatura via carimbo do tempo, que é como eu falei, é só para selar ali o arquivo, vai gerar um códigozinho, vai selar o arquivo e vai dizer que aquele arquivo ali não foi, está íntegro, não foi alterado após ser assinado. Tá certo? Isso daí também é uma prerrogativa de quem vai certificar, dessa empresa que vai ofertar esse serviço de certificação digital. É bem simples. Tá certo? Então, aí quando você vai olhar as normativas, tem muito termo técnico que acaba confundindo, entendeu? Porque um carimbo do tempo, ele já é do tipo ICP Brasil, entendeu? Mas aí quando eles colocam lá muitas dessas tecnologias, acaba confundindo. Mas é bem simples. Caso você esteja buscando certificadoras, você vai procurar uma que tem um certificado tipo A3 e também trabalhe com carimbo do tempo, certo? Então eles já vão saber que a A3 já é do tipo ICP Brasil, tá certo? Então já contempla isso, meio que já responde todas essas questões. E carimbo do tempo também já tem que ser do tipo ICP Brasil, entendeu? Então são esses... E A3 tem que ser tanto as pessoas físicas, pessoas jurídicas. Já trazendo esse ponto, já sabemos que o XML, esse processo todo envolve várias assinaturas. Então é muito importante ressaltar isso, porque também você tem que colocar, e vocês que estão fazendo o processo de implantação do diploma digital, você tem que colocar no seu... Opa, o professor Jean Martina está respondendo aqui no chat também. Muito bom, muito boa contribuição. Obrigado pela participação, professor. Você tem que colocar também aí no seu cronograma de execução que existe o período de contratação desses certificados, tá? Caso você ainda não fez. Porque todas as partes envolvidas na assinatura do diploma vão ter que possuir o certificado do tipo A3, tá certo? Então, é uma questão que vocês têm que colocar também no cronograma, porque existe um período de contratação, tá certo? Então, é muito importante estar atento a isso. Ok, tá certo. Obrigada pelas colocações, obrigada pelo pessoal que está interagindo no grupo do chat. Fico muito feliz, a gente gosta das interações. Vamos para a próxima pergunta. Graciele Silva. Quem vai ficar responsável de passar o XML no validador do MEC e a IES registradora e a IES emissora? Pronto. Na verdade, antes de você encaminhar os arquivos para a sua IES registradora, da forma que hoje é ela quem vai determinar como essa entrega vai ser feita, se vai ser via nuvem, se vai ser feito via pendrive, isso ainda está em aberto. Ela ainda pode determinar, em contato com algumas IES registradoras, elas que estão determinando como essa entrega vai ser realizada desses documentos. Mas já se entende que esse documento, ao ser encaminhado, já tem que estar validado.
Então, você só vai encaminhar, da mesma forma como você faz no diploma físico, que você faz toda uma análise, né? Assim funciona. Antes de você levar os documentos para a chancela, você não verifica tudo, o histórico, toda a documentação comprobatória, você já leva tudo pronto. Aí a registradora ela só vai conferir se está tudo ok e vai fazer a chancela do seu diploma. O diploma digital é da mesma forma. E você vai fazer essa verificação através dos validadores, né? Que tanto a Universidade de Santa Catarina, que o professor Jean Martina, que está aqui presente, ele também possui um validador próprio, tem o validador do MEC, certo? Tem o validador do ITI, que vocês também conseguem ter acesso através da nossa página lá da nossa comunidade de IES, tá certo? Então, a responsabilidade é da IES emissora também, assegurar que todos os arquivos estejam válidos antes de serem encaminhados para IES registradoras, porque caso não esteja válido, você só vai bater e voltar, digamos assim. Tá certo, obrigada. Vamos para a próxima. Faculdade UCESP. Vai existir uma conexão permanente entre a IES emissora e a registradora ou só no momento de fazer os registros? Se entende que não existe uma conexão permanente. Porém, existe uma disponibilização permanente do diploma, que é por conta da IES emissora, certo? As normativas já contemplam essa realidade, em que você tem que deixar sempre que for necessário, aquele diploma tem que estar, as informações dele têm que estarem disponíveis online, né? Então é por isso que se diz lá na normativa que cada diploma tem que ter uma página exclusiva online para que seja possível acessar as informações dele, entendeu? Então não existe essa conexão permanente, da mesma forma como não existe guarda permanente por parte da IES registradora também, na normativa não contempla isso, tá certo? Pode até ser que eles façam isso por alguma atividade, algum protocolo interno deles, mas a responsabilidade de guardar de forma permanente e disponibilização também de forma permanente e online, né? Também é da IES emissora. Tá certo, obrigada. A próxima pergunta. Amanda Silva. Como saber se, como emissora, gerei a parte que me cabia do XML corretamente, sendo que o validador aprova apenas o XML completo? Perguntas complexas hoje aqui. Repete, mas por favor. O nível dessa live está complexo mesmo, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Eu acho que Sim, vamos lá. Vamos lá. Como saber se, como emissora, provavelmente ela como emissora, gerei a parte que me cabia do XML corretamente, sendo que o validador aprova apenas o XML completo. Mas se de repente ela gerar uma parte errada, como ela vai saber se está faltando informação? Não existe essa validação parcial dessa forma, não. Porque a parcialidade que o validador permite, que o do MEC permite, no caso, validar infraestrutura do arquivo, que vai dizer, então, você já começa por aí, né? Que é validar exatamente, o XML é um arquivo de marcação de texto, né? Um arquivo de programação que ele tem uma estrutura, digamos assim, certo? Basicamente como se fosse uma planta, digamos assim, certo? Existe uma estrutura física desse arquivo, certo? E você tem que respeitá-la. Então, beleza, o validador, ele contempla isso, ele vai te dizer, beleza, você cumpriu o que a normativa diz em relação à estrutura do arquivo. Agora, o conteúdo parcial, não tem como o validador dizer parcialmente, assim, exatamente o que é que está faltando. Infelizmente, essa ferramenta ele não chega nesse ponto de especificidade. Ele vai te dizer se está faltando assinaturas, se o seu documento está íntegro ou não está. Ele vai te dizer se o código de validação que você gerou para o arquivo, para o XML, está de acordo com os parâmetros que o MEC exige, entendeu? Ele vai te dizer se o arquivo perdeu a integridade, fazendo uma conexão com o carimbo do tempo, certo? A partir do momento que a gente, por exemplo, faz alguma alteração no XML que foi assinado e carimbado, né? Se ele sofreu alguma alteração, você tentar validar, ele vai dizer que o documento perdeu a integridade, entendeu? Então, os validadores chegam nesse ponto de resposta. Agora, te falar se
te dar uma resposta se até onde você foi tá tudo ok, é bem complexo, né? Infelizmente não faz isso ainda. Espero aí que a gente chegue nesse ponto um dia, né? Mas existe também uma previsão. Pelo menos eu ainda não encontrei algo sobre evoluir os validadores, né? Eu acredito que a evolução que eles vão ocorrer vai ser de acordo com que as versões do diploma avancem, né? Com certeza irão trazer também novidades para os validadores, mas aí só o tempo vai dizer. Tá certo, obrigada. Exato. A pergunta agora é do Bruno Longo. Vocês têm um exemplo de código de programação para implementar isso? Olha, os exemplos que você consegue são dos próprios, a Universidade de Santa Catarina, que foi um verdadeiro farol para a gente, né? Tanto o professor diretamente que nos tirou algumas dúvidas, como também eles disponibilizam na página lá de diploma digital alguns XMLs para se ter como exemplo. Então, é um dos principais faróis realmente em relação a esse tema, certo? Então, isso daí já ajuda bastante, né? Porque você com um arquivo referência, você sabe como você tem que montar, entendeu? Até porque um código de implantação exemplo sobre isso é bem complexo, né? Porque cada sistema meio que faz da sua forma. O importante é que o produto final se gere de acordo com a normativa e os XMLs de acordo com a estrutura definida também pela normativa. Agora, a forma como se fazer isso, aí cada um meio que está em aberto para fazer da forma que melhor lhe convir, melhor da forma que a tecnologia que você trabalha, porque o XML é um arquivo que ele pode ser trabalhado por várias linguagens de programação, entendeu? Ele é um arquivo de interoperabilidade, digamos assim, né? Ele é um arquivo para comunicação entre sistemas. Então, não existe restrição em relação à linguagem de programação, entendeu? Então, ou seja, se seu sistema é desenvolvido em PHP, o nosso quer em C Sharp, entendeu? Outros quer em outras tecnologias, entendeu? Então, você vai conseguir contemplar. Então, tá vendo como é complexo definir um código padrão mostrando como montar um XML, certo? O importante é que você tem que, através desses códigos que foram disponibilizados pela Universidade de Santa Catarina, a gente consegue entender uma referência de como tem que ficar o produto final. E tem a normativa também, que também ajuda muito nesse aspecto. Agora, como chegar nesse ponto, aí cada um vai ser junto com sua equipe de desenvolvimento, que vai ter que desenvolver ali qual melhor forma vai se encaixar na sua realidade. Ok. Bom, temos mais uma pergunta um pouquinho grande. Vamos lá. Sem problemas. Vamos lá e caminhando para o fim da nossa live. Zane Fernandes pergunta: havendo sinistro ou furto da primeira via do diploma, como fazemos nesse contexto do diploma digital? Segue normalmente com a emissão da segunda via ou as validações, etc.? Ela complementa: considerando a procura do requerente com a narrativa acima. Pronto. O diploma digital, ele não existe segunda via de diploma digital, né? Certo? Então, o diploma digital, ele pode ser, justamente por ele ter uma prerrogativa de estar disponível de forma permanente, e sempre que o aluno desejar, é só ele acessar a página única do seu diploma e emitir um novo RVDD, caso, por exemplo, ele perdeu o documento impresso do diploma, né? Porque o XML é permanente, né? Então, beleza, a gente já parte desse ponto. Agora, a segunda via de um diploma físico, a normativa número 1 de 15 de dezembro de 2020, ela também contempla isso. E ela fala que para a segunda via de documentos impressos, resumindo, ele fala outro termo, mas é isso, pode ser emitido de forma digital tranquilamente, desde que atenda as mesmas prerrogativas que já estão inseridas na normativa para a emissão da primeira via, digamos assim, do diploma digital. Porque lá não existe essa deferência entre primeira via e segunda via, já que o diploma digital não tem como extraviar, não tem como ter um furto dele, né, dessa forma. Então, ou ele está válido ou ele não está, entendeu? Então, como é que se faz para transformar uma segunda via, por exemplo, de um diploma físico em digital? Você vai ter que atender às mesmas prerrogativas como se fosse a primeira emissão de um diploma digital. Você vai ter que ter a documentação comprobatória no formato de preferência inato digital, né? Certo? Então, você vai ter que ter tudo isso, certo? É necessário, isso daí já contempla essa realidade
existe já todos os critérios. Você vai ter que atender, como o próprio professor Jean falou aqui no chat, né? Existe uma grande autonomia das IES registradoras, certo? Então, você vai ter que atender às obrigações da IES, que faz a chancela do seu diploma da mesma forma, certo? A única diferença é que a modalidade que era para ser física vai ser no âmbito digital, mas esse fluxo ele vai ser executado da mesma forma como você tivesse emitido o diploma pela primeira vez, porém na modalidade digital, entendeu? Então, até um exemplo que o pessoal da Universidade de Santa Catarina fala muito, que esse processo do diploma digital praticamente pagou o projeto dele só com a redução de custo relacionada a segunda vias, né? Entendeu? De diplomas. Então, é bem interessante em relação a isso. A visão do diploma digital, se você ficar fazendo comparações com um meio físico em relação à durabilidade, esse tipo de coisa, você não vai conseguir entender muito bem, porque ele é um documento digital, ele não tem, ele não se desgasta, né? Entendeu? Então, ele é contemplado para justamente quando ele fala que a IES emissora tem que ter uma guarda permanente, é exatamente o que ele fala, que tipo, sempre quando o aluno precisar desse diploma, ele tem que estar lá disponível, certo? Ele estando ativo, válido, sempre quando o aluno precisar de de uma impressão, por exemplo, da representação visual, a IES emissora tem que tornar isso disponível, tá certo? Isso daí já é contemplado na prerrogativa. Então, vamos lá. Eu imprimi aqui a minha representação visual, foi roubada aqui na minha parede. Então, simplesmente ele vai chegar no seu link único do seu diploma e vai imprimir um novo. Então, e colocar lá na parede lindamente o documento de conforto, como o pessoal do MEC fala. Tá certo, bem interessante mesmo essa pergunta. Sim, tem mais uma. Mais duas, dá tempo, será? Dá, com certeza. Vamos lá. Viviane pergunta: como ter certeza de que todas as prerrogativas exigidas pelo MEC estão sendo oferecidas nos sistemas da Secretaria Acadêmica, hoje oferecidos no mercado? Como podemos checar essa informação? É complexo, tá? É bem complexo. Mas, assim, você tem que primeiro conhecer as portarias, muito bem, né? Secretaria Digital, que já é um pouco antiga. As portarias que definem, as portarias e normativos, aí você tem que se debruçar uma leitura que tem algumas páginas, né? Porque são alguns documentos que definem todo esse contexto do diploma digital, não é uma portaria única, né? Então, aí, primeiro você tem que entender quais são as obrigatoriedades. Entendendo quais são as exigências, aí você vai entender como você vai cobrar, né? Você vai treinar a sua visão para saber se aquilo ali atende ou não atende, tá certo? Então, por exemplo, se o sistema ele já tem um fluxo contínuo, né? Por exemplo, você está falando de sistema acadêmico. Para um sistema acadêmico atender essa realidade, ele tem que oferecer, resolver essa dor de forma contínua, tá certo? Por exemplo, como a gente falou, que nós resolvemos o certo, tá certo? Puxando para o nosso lado, entendeu? Resolver de forma contínua. Como assim? O diploma digital tem que ser um produto final de um processo que já é construído muito antes, né? Desde o processo relativo, como eu falei, entendeu? Para o sistema acadêmico resolver essa dor, é importante que ele seja apenas uma continuidade do processo acadêmico, da mesma forma como acontece hoje para a gente conosco. Nós temos sempre alunos sendo diplomados no nosso sistema, nós imprimimos um diploma físico, nós disponibilizamos isso para as instituições imprimirem esse diploma físico e levar até a IES registradora para executar esse processo. Então, nós já temos toda a parte de emissão das documentações comprobatórias, entendeu? Então, tudo isso daí é o que eu estou usando a gente como exemplo, porque ontem mesmo, a gente estava fazendo ajustes aqui no layout do diploma para uma instituição seguir para registro na sua IES registradora, entendeu? Então, é como eu falei, é uma coisa... Então, em nenhum momento a IES teve que parar e criar um processo para alimentar informações pedagógicas, alimentar informações referentes ao aluno. Não, é um fluxo contínuo. A informação pedagógica, ela já foi alimentada ao longo dos períodos, né? A informação já está lá. Essa construção, isso daí foi um processo natural, tá certo? Tu chegou no final do curso, o aluno está apto a ser diplomado, a receber ir para a colação de grau, né? E receber a chancela do diploma. Pronto, perfeito. O sistema vai permitir que a secretaria imprima o arquivo com todas as informações, respeitando as portarias vigentes das informações que tem que conter no diploma, e pronto, segue-se para registro tranquilamente, tá certo? Então, é como eu estou te falando, o sistema acadêmico ele tem que possibilitar esse fluxo de forma contínua. Se
é uma dica que eu dou. Se ele fala para você que você tem que pegar as informações referente ao diploma digital e cadastrar novamente, eu fugiria. Na hora que ele olhasse novamente, eu não estava mais nem lá. Porque isso daí vai dar um trabalho gigante, abrir um risco muito grande. Como é que você vai estar validando, checando as informações entre o que está sendo inserido nesse novo processo e as informações que estão na sua base? Veja, você vai ter que ter um corpo humano para fazer essa checagem, entendeu? Então, veja, tudo isso vai aumentar o custo do processo e fora o desgaste, né? Aumentar o tempo também. Então, é surreal. Tá certo, temos mais 2 minutos só, tá? Vamos para a próxima pergunta. Bruno Longo. Já tem o XML pronto para assinar. Você pode disponibilizar um exemplo C# para assinar esse XML? A gente pode conversar, assim, a gente se ajuda, tranquilo. Entra em contato conosco, Bruno, tá no grupo e tal, fala comigo que a gente se ajuda. Aqui nesse momento estamos todos, inclusive eu já vi que tem instituições que usam outros sistemas, tá no grupo, não tem problema não. Aqui não existe concorrência, não existe nada. Existe pessoas empenhadas eu uso muito o nosso sistema como exemplo, porque é a minha realidade, né? Entendeu? É o que a gente respira todo dia, tá? Mas aqui o ideal é todo mundo se ajudando e cada um absorvendo, poder ser beneficiado com o avanço do outro, né? Então, certo? Então, pode entrar em contato sem problemas que a gente vai se ajudando. Sim, esse é o objetivo, troca de informações, de conhecimento, de experiência, como eu falei, né? O objetivo dessa live é ser assim, né? Trazer um material com qualidade, né? Um conteúdo prático, eficiente, que contribua para o seu dia a dia aí na sua IES, tá? Então, maravilha. Chegamos ao final desse encontro maravilhoso, né? Agradeço a participação de todos, obrigada. Contem com a gente daqui 15 dias, estaremos aqui novamente trazendo mais conteúdos. Agora vai ser um material meio prático, né, Isaac? Vai ser bem interessante, já estou até curiosa em ver como que vai ser essa apresentação aí, hein? Maravilha. Quero agradecer a você por ter aceitado, né, por estar com a gente nesse ciclo de encontros, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, tem sido muito útil mesmo. Tá? A gente agradece por você estar com a gente, tá? Maravilha. Não, eu que agradeço o convite, tá? E também você por levar esse tema com muita seriedade, né, do diploma digital, porque é uma coisa bastante nova e bem interessante, né? Então, assim, isso daí, com certeza, ao se aproximar do prazo, né, de entrar em vigor, definitivamente, com certeza, cada vez mais as instituições vão estar buscando falar sobre esse assunto, então, mas as nossas comunidades estão aí, né, abertas para todos, como falamos. Se hoje a gente conseguiu chegar nesse nível de entendimento do que é diploma digital, pode ter certeza que foi também através da ajuda de muita gente, tá certo? Então, o próprio professor Jean, várias lives que o pessoal também já fez sobre esse tema na internet, vários artigos. Então, como eu falei, né, cada um vai sendo beneficiado pelo avanço do outro, né? Então, a nossa ideia é também poder publicizar esse avanço e poder estar atraindo mais pessoas para aumentar essa comunidade, tá certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos e um convite já para o nosso próximo encontro. Isso. Então, a gente se vê daqui 15 dias. O material será enviado por e-mail, será postado nos grupos, tá? Continuem acompanhando a gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.